Sempre gosto de começar, vocês sabem, né? Um padrão aqui meu, pelo menos por enquanto, até que eu mude, de começar com um vídeo, alguma coisa ali para trazer uma motivação. E eu gosto muito dessa propaganda da Audi, para mim, ela é uma forma de ela se posicionar no mercado, né? Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui agora. Então, vamos lá, se você ainda não conhece, vai conhecer agora, mas essa é bem antiga, acho que todos vocês conhecem, né? Vamos aprender um pouco sobre posicionamento estratégico com a Audi. Vamos lá. Fantástica, assim. Para mim é uma daquelas propagandas que tem que ser premiada, assim, sabe? Isso é totalmente uma forma de se posicionar, né? Como é que eu me posiciono no mercado. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer para vocês aqui é relembrar um pouco de um modelo estratégico mais amplo que inclui o todo, né? Para a gente saber aonde está o posicionamento estratégico, né? Então, eu apresentei para vocês da outra vez, numa dessas mentorias que a gente conversou aqui, sobre este modelo de Stanford, né? Então, quando eu olho aqui dentro, lembra que tudo começa aqui de cima para baixo, né? Quando eu olho, o primeiro passo é sempre propósito, né? O segundo, normalmente eu venho aqui para identidade e objetivos de longo prazo. Aqui dentro de identidade tem algumas coisas importantes. Uma delas é a missão. A visão, por exemplo, da empresa está aqui nos objetivos de longo prazo. O que mais que a gente tem aqui dentro de identidade? Branding. E tem uma coisa aqui dentro de identidade que é o que a gente chama de marketing executivo, né? Ou é um marketing estratégico no nível muito alto, né? Essa estratégia aqui é mais o marketing tático, 7Ps, né? Que é o marketing mais executivo, né? Então, dentro da identidade, dentro desse marketing executivo é que está o posicionamento estratégico. Olha quantas coisas eles impactam, quantas coisas são impactadas quando eu defino o posicionamento estratégico e outras coisas que a gente vai ver aqui, tá? Então, depois no final eu volto aqui nesse slide. Então, vamos adentrar. Quando eu olho dentro do marketing executivo que está lá dentro da identidade, normalmente a gente trabalha com esses 4 pontos quando a gente desenvolve uma empresa aí de vocês, empresários, né? Um destes 4 pontos é o posicionamento estratégico, o outro é segmentação de mercado, tem core business, core competence, tem outras coisas. Mas o que eu vou falar aqui hoje é aqui, ó, posicionamento estratégico, tá? Então, olha onde que está dentro desse todo, né? Então, o que é esse posicionamento estratégico? Como é que eu me posiciono, né? Então, por enquanto, a segmentação, que hoje em dia tem se falado muito de segmentar, depois você nichar, até que você cria o subnicho do nicho, e aí, dentro desse subnicho do nicho, você vai definir como é que você vai se posicionar. Então, um exemplo de segmentação, tá? Já que a gente viu o exemplo aí da Audi, imagine que você comprou um Audi, né? Agora você tem um carro Audi, só quebrou o ar-condicionado por algum motivo. Você fala assim, bom, preciso arrumar o ar-condicionado do meu carro. Aí você vai para uma oficina, você está chegando na oficina, está escrito lá, oficina geral de carros, né? Ou seja, arruma tudo de carro. Na hora que você vai entrar assim nessa oficina geral de carros, você olha 50 metros para frente e tem uma lá escrito assim: oficina geral só para Audi. Opa, essa aqui é geral para todos os carros. Tem uma ali a 50 metros na frente que é só para Audi. É geral ainda, só que é só para Audi. Você fala, eu vou preferir na do Audi, especialista aqui no meu carro. Aí eu vou para frente. Na hora que você vai entrar nessa oficina geral de Audi, que você já acha que é super especialista, você olha 50 metros mais para frente e você vê lá outra oficina. E lá tá escrito assim, oficina só para Audi, só para ar-condicionado. Cara, com certeza eu quero ir nessa oficina. Percebe? Esse é o nicho do subnicho, é uma forma de segmentar, né? Agora, uma vez que eu segmento, como é que eu me posiciono no mercado? Como é que o mercado me enxerga? Isso tem tudo a ver com branding, né? Com diversas outras coisas. Como é que é a forma, como é que é esse meu print nesse mundo do negócio, no mercado, né? Então, dentro de posicionamento estratégico, tem alguns métodos, tem esse de Porter, tem diversos outros, tá? Eu gosto desse daqui. Eu gosto deste daqui, ó, intimidade com o cliente, que é o de Tracy.
que é esse aqui de Tracy, né? Que ele traz três pilares. O primeiro pilar é a intimidade com o cliente, o outro é a liderança em produto e o outro é a excelência operacional. Então vamos entender assim, pessoal. Normalmente, inclusive o próprio Oceano Azul, livro, né? E a própria metodologia de Tracy, ele fala que não adianta você tentar ser os três ou tentar ser dois. Você tem que escolher um e focar e fazer seu trabalho e nichar e trabalhar ali, ser extremamente claro dentro daquilo. Eu já trabalhei numa empresa que tentou ser os três e ela literalmente quase quebrou e ela teve que parar e fazer uma escolha. Era uma empresa internacional e ela teve que fazer uma escolha internacional. E eu já vi diversos outros exemplos e cases com isso acontecendo, tá? Não é à toa que muitas vezes essas grandes organizações às vezes fazem carve-out de parte dessas suas empresas, que elas começam a realmente a se perder no mercado, aí elas precisam se reposicionar. Então, por exemplo, você vê grandes empresas de energia ultimamente trabalhando lá os 5 Cs, né? A descentralização e todos os outros Cs, né? E fazendo esses carve-outs dessas partes de usinas de carvão ou de energias não renováveis, né? Por quê? Porque agora elas se posicionaram, não, eu sou uma empresa que trabalha com energia renovável. Então, isso é uma forma de você se posicionar no mercado. Então, você já sabe, quando eu quero tal coisa, eu busco lá. Quando eu quero tal coisa, isso a gente vê muito isso dentro da política, na direita, à esquerda, né? Então, o posicionamento, ele ajuda a deixar extremamente claro quem você é. Ele fala do seu nível de identidade, assim, né? Então, quando eu precisar daquilo, eu sei onde procurar. Então, pensem assim, ó, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar um exemplo aqui, ó. Intimidade com o cliente, né? É a Disney, né? Ou era, porque a Disney, inclusive, mudou CEO e eles estão se reinventando, embora eu acho que não vai sair, em termos de posicionamento, não vai sair daí. Mas, então pensa assim, Disney, foco no cliente. O foco é 100% no cliente. O resto é resto. Então, depois eu vou falar sobre isso, de como fazer esse desenho, né? Então, a Disney está aqui. Liderança em produtos. O foco é produto, não é o cliente. Ah, mas é claro que eu preciso conhecer meu cliente para fazer um produto. Sim, mas o seu foco está no produto. Então, toda a sua energia é para produto. Uma empresa que está aqui, por exemplo, é a Apple. Então, empresas que têm esse foco em produto, elas têm que trazer as tendências de produto no mercado. Elas que puxam o mercado e o resto copia. O resto vem atrás. Então, olha quanto que investimento em inovação, P&D, percebe? E excelência operacional, por exemplo, a Ambev ou uma outra empresa que tem esse olhar para custo, operação, normalmente commodities estão aqui, né? E às vezes é a margem mínima, qualquer esforço que você faz para redução ali de custo, você ganha numa margem no todo, no volume, e aí ali é onde que você ganha, né? Então, quando a gente fala de posicionamento estratégico, a pergunta é em qual desses três você está? Qual desses três você está? Pensa assim, a partir do momento que você define, tudo ao seu redor muda. Então, se é cliente, você coloca o cliente no centro. E a partir do seu cliente, você começa a fazer o desenho todo da sua empresa. Percebe? Então, qual que é o cliente? Primeiro define o cliente, o avatar, depois qual que é as necessidades, as dores, o que que ele está procurando. Aí eu vou pensar em produto. Percebe? Eu coloco o cliente no centro. Quando é o produto, cara, eu vou colocar o produto. Imagine que aqui, ó, no cliente, por exemplo, na Disney, já aconteceu isso, inclusive eu vivenciei. Uma pessoa vai lá, compra um negócio na loja da Disney, de repente perde, vai lá naqueles concierge lá, fala, ó, perdi meu colar, perdi sei lá o quê. Cara, Disney nem discute aonde, com quem. Tá aqui, senhor, tá aqui outro, pode levar. Isso é mais valioso para ela que o foco está em você. A Disney você não vê uma teia de aranha. Tudo é desenhado pensando em você, na experiência com o cliente, né? Quando você vai para produto, por exemplo, a Apple estão sempre lançando e eles se posicionam lá de uma forma bem alta ali em termos de posicionamento. Percebe? Se é o produto, meu produto é único, as pessoas vão querer desejar esse produto. E elas não querem que esse produto esteja na mão de todo mundo, né? Por exemplo, a própria Ferrari, né? Que ela cria um produto e que não é qualquer pessoa que pode ter uma Ferrari, não. Você pode ter o dinheiro que você quiser. Ela está sempre se reinventando, está se posicionando, puxando o mercado. Inclusive, recentemente, ela retirou uma Ferrari de uma dessas pessoas que estavam ali. Então, cara, produto. Então, o seu foco está em inovação, está em P&D, está em outras áreas, né? E, cara, você vai fazer o que se for preciso, gastar o que for preciso para ter aquele produto exatamente como você precisa, né?
E as empresas estão com excelência operacional, o foco é processo, o foco é redução de custo, é linha de produção, é excelência operacional, né? É eficiência, percebe? Então, quando você vai desenhar a empresa, começa-se tudo dali, tudo se pensa ali. Agora, sabe o que que acontece na maioria das vezes? As empresas, que pode ser o seu caso, por isso que eu resolvi trazer isso, acontece. Todas as empresas que eu vou, eu faço um mapeamento, a gente roda um diagnóstico, e o que acontece é que metade da liderança está num lugar, a outra metade está em outro lugar, ou metade não, vai um terço está num lugar, outro terço está em outro lugar, outro terço está num lugar. Aí, quando o que que acontece? Você vai sentar numa reunião e vai ter que tomar uma decisão. Aí um está puxando com o olhar do cliente, um está puxando com o olhar do produto, outro está puxando com o olhar da operação. E na hora que o bicho pega, que aperta mesmo, que é onde os nossos valores são requisitados, né? Que é muito fácil de falar de valores, mas na hora que o bicho pega e a tomada de decisão, a maioria cai aqui para custo, para operação, que cliente, que produto, que nada. Eu preciso sobreviver, cai aqui para operação total. Então, quando você define seu posicionamento estratégico, toda a sua estratégia em volta vai ser definida a partir daí. E aqui eu te pergunto, né, aonde está posicionada a sua empresa? Ah, se eu perguntasse para os seus colaboradores, aonde você acha que eles identificariam? E se eu perguntasse para os seus clientes, aonde você acha que eles identificariam a sua empresa? Se eu entrar aqui agora no seu site, nas suas redes sociais, se eu comprar um produto seu, aonde você se posiciona, aonde você gostaria de estar? Intimidade com o cliente, você vai cobrar um valor mais alto. O preço daqui, o valor agregado é muito grande. Você vai cobrar pela experiência. Porque experiência operacional é commodity. Você tem que competir com o mercado, você vai cobrar lá embaixo o valor. Um valor bem baixo, um preço baixo mesmo, percebe? Então a gente vai aprendendo com isso. E aí, só para finalizar, falar só mais um pouquinho, olha qual que é o impacto. Você entende lá qual que é o seu propósito, sua razão de ser da sua empresa, conforme a gente já falou da outra vez, tá? Eu não vou voltar nesse método de Stanford agora. E aí aqui eu defino meus objetivos de longo prazo, que é a minha visão, e eu venho definir a identidade, a minha missão, o meu essa parte de marketing executivo, que é core business, core competence, segmentação e meu posicionamento estratégico. E depois disso eu vou olhar para branding, né? Qual que é essa marca, como que eu vou desenhar essa marca. Olha para vocês entenderem, se posicionamento estratégico está aqui em cima, ele pode mudar, inclusive, meus objetivos de longo prazo. Dependendo de como eu segmentei, de como eu nichei, como eu defini meu posicionamento estratégico, meu objetivo de longo prazo depende muito mais do mercado. Se eu estiver no mundo da commodity, se eu estiver ali num posicionamento estratégico mais de operação. Agora, se eu estiver num lugar de relacionamento com o cliente, meu crescimento ele pode ser maior, vai depender mais de mim. Então, olha como já começa a impactar aqui. Agora presta atenção. Se eu sou uma empresa de operação, tipo Ambev, cara, cultura de comando e controle total, indicador para tudo quanto é lado, tudo automatizado, quanto menos eu errar, melhor. E, consequentemente, minha estrutura é uma estrutura hierárquica forte. Agora, se eu estou numa empresa aonde é por produto, por exemplo, lá o exemplo da Apple, né? O meu posicionamento estratégico é produto, o exemplo da Apple. Cara, minha cultura já é totalmente diferente. Eu preciso de uma cultura de inovação, preciso de cabeças pensando. Lá na Ambev, a cultura é de faz, aperta o botão, não questione, não pergunte, só execute, né? Aqui na de produto, não. Minha cultura já é de inovação, colaborativa. Logo, minha estrutura talvez vai para o modelo projetizada, vai para o modelo matricial leve, percebe? E, por exemplo, se o meu posicionamento estratégico for, por exemplo, foco no cliente, né? O exemplo da Disney, né? Cara, minha cultura é outra. Eu preciso criar essa cultura dentro da minha empresa para que as pessoas dentro da minha empresa tenham essa experiência. E a minha estrutura já vai ser outra. Você percebe? Resumindo, o que eu estou tentando trazer, não tem problema se você é hierárquico, se não é, se é comando e controle, se é de colaborativo, se é circular. Isso não importa. O importante é que exista um alinhamento de cima até embaixo. A sua empresa é desdobrada. Tudo que você faz é uma consequência das decisões que foram tomadas em cima, que normalmente são diretores, se leva os que estão tomando. Você que é dono da empresa tomando essas decisões sozinhas.
Então, eu quis trazer essa questão de posicionamento estratégico, e normalmente, quando eu vou conversar com o empresário, ele, a maioria, nem sabe que isso existe. Ele está simplesmente fazendo, tocando, aí cria um produto, aí às vezes investe dinheiro no produto, mas aí depois não tem processo para cliente, mas ele quer ter um custo baixo, e, cara, e aí começa essa bagunça que, na maioria das vezes, eu vejo nessas organizações, principalmente microempresas, com certeza, pequenas empresas, a grande maioria, médias empresas, muitas. Eu já vi isso até em grandes empresas, tá? E, de novo, é só rodar um assessment que você vê o quanto você está vendo, como a sua empresa, seus clientes estão vendo, seus funcionários, como que está distribuído exatamente esse seu posicionamento, aonde você está, né? Então, era isso que eu queria trazer aqui para vocês de uma forma extremamente resumida. Fique com isso e pergunte aonde está o seu posicionamento estratégico. Você planejou, você decidiu, você escolheu suas tomadas de decisões diárias, tem se baseado nessa questão? Tem levado isso em consideração, além de outras coisas? Na hora de você definir a cultura, na hora de você definir indicadores, todo o resto que você está olhando para isso? E eu vejo muitas empresas morrendo. Posicionamento estratégico, gente, quebra uma empresa. Se você se posicionar naquele nicho de uma forma errada, simplesmente você faliu, né? Ninguém vai querer, o seu avatar não cola, né? O seu ICP, ou o seu arquétipo, ou o nome que você quiser dar, né? Você segmentou, de repente, para o mercado de luxo, e de repente você se posiciona errado nesse mercado de luxo, acabou. Sua marca nem vai existir, ou vice-versa, né? Então, eu queria trazer essa reflexão para vocês.